de Lavocast, de Lavocast. Da fisioterapia à startup. Os códigos do empreendedor com propósito. Um diálogo entre Samara Lino e João de Lavô. Bem-vindos a mais um episódio do De Lavocast. Este vai ser o 027, que é um podcast que une ciência, gestão, tecnologia, contabilidade e humanidade para transformar o jeito de empreender no Brasil. Eu sou o João de Lavô, contador há mais de... com minha empresa há mais de 26 anos, mas, na verdade, eu me formei em 1984. Tem muita gente aí que não era nem nascido, né? Professor de empreendedorismo e de marketing, de e-business e de e-commerce da Universidade Federal do Ceará, no campus em Quixadá, que é um campus temático em computação. Me aposentei o ano passado, 2024, como professor associado. E sou também especialista em inteligência artificial. Terminei este ano um MBA em inteligência artificial para negócios na Faculdade Exame de São Paulo. E o meu propósito é crescer com inteligência, propósito e alta performance. Antes de começarmos, quero agradecer aos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., na pessoa da sua presidente, Rita Josino. A FBNB tem como pilar de fortalecimento institucional, social e regional que defende a democratização do desenvolvimento do Nordeste e a valorização do trabalhador, contribuindo para uma economia mais justa no Nordeste e no Brasil. A De Lavô Soluções Contábeis, que já estamos há mais de 26 anos contribuindo com o desenvolvimento dos negócios dos micros e pequenos empresários cearenses, e a nova De Lavô Editora e Educação Limitada, que está vindo para tentar transformar essa questão dos livros, né, da edição de livros, começando aqui com os meus livros, e depois a gente está estendendo essa oportunidade para outros autores, né? E hoje eu tenho o prazer aqui de receber uma convidada que traduz autenticidade, coragem, espírito, e que essa pessoa é a doutora Samara Lino. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em traumatologia ortopédica, gerontologia e saúde do idoso, e é criadora também do IFO, que é o Instituto de Fisioterapia Online. Eu vou deixar que a doutora Sara continue a sua apresentação. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer tê-la aqui, Samara. Obrigada, doutor de Lavô. Eu fico muito agradecida, né, com essa oportunidade. A gente já se conhece, já tivemos a oportunidade de conversarmos. E o que eu pude ver é que o senhor é uma enciclopédia ambulante, assim. Então, eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser de muito aprendizado para mim e para todo mundo que está aqui escutando. Obrigado. Samara Lino também tem a EasyStack, que é uma startup que está revolucionando o cuidado de pessoas com deficiência, idosos e seus cuidadores. É uma mulher que encontrou na maternidade não apenas a dor que transforma, mas o propósito que ilumina caminhos. A trajetória da doutora Samara é uma aula viva sobre empreendedorismo feminino, inovação em saúde, marketing humanizado e uso ético da tecnologia. É sobre pegar uma história marcada por desafios, como o diagnóstico de paralisia cerebral de sua filha Maria Isis, e transformá-la em ciência, em plataforma, em startup, em impacto social. É sobre olhar para a tecnologia não como fim, mas como meio. Meio de aproximar, de aliviar, orientar e empoderar quem cuida e quem precisa ser cuidado. Para quem trabalha com TIC, né, computação, IA,
ou para quem é empreendedor, especialmente das micro e pequenas empresas como eu, este episódio é um mergulho em como nasce a inovação verdadeira, aquela que resolve problemas reais. E é essa a ponte que cria um diálogo profundo entre nossas trajetórias. Eu, como professor de empreendedorismo no campus de Quixadá, a gente usava a metodologia CAVE do Sebrae Nacional. CAVE quer dizer Ciclo de Aprendizagem Vivencial, que é do Sebrae Nacional, e a gente repassava para os nossos alunos toda essa vivência, viu, Samara, desde a concepção da ideia do negócio até o pitch, até mostrar a sua solução para as outras pessoas. Vejo que todos os dias jovens brilhantes estão em busca de caminhos e respostas. E o que digo a cada um deles é exatamente o que este episódio comprova. Inovação não nasce do luxo, nasce da ausência, né? Então, eu vinha ouvindo mais o Cássio, a gente vinha ouvindo o podcast do BNI, do Business Network International, o podcast com o Dr. Ivan Meisner, que é o fundador do BNI, que já existe há mais de 40 anos no mundo e que está em mais de 77 países. E a gente vinha ouvindo que é justamente nas piores situações, nos medos, naquelas situações críticas, são onde as grandes ideias surgem, né? Então, é nesse medo de decisão, medo de escolha, que nós, seres humanos, a gente consegue as melhores ideias. Tudo isso nasce quando a vida nos empurra para a responsabilidade de criar soluções novas para desafios antigos. Na contabilidade e na gestão das micro e pequenas empresas, que venho estudando e aplicando há mais de 2 décadas, percebo que empreender não é sobre um CNPJ, é sobre abrir um propósito. Sem propósito, qualquer obstáculo derruba. Qualquer propósito, ele fica sem sentido quando a gente não sabe como agir e a gente não está ali tentando realizar um sonho. Todo empreendimento é um sonho e nasce quando a gente consegue discernir isso e transformar em propósito. E por isso é que o tema deste episódio é tão poderoso. Os códigos do empreender com propósito. Você que está nos ouvindo vai perceber que esta conversa não é apenas técnica. Ela é emocional e profundamente humana. Falar de inovação e startups, como nasce uma solução tecnológica que realmente faz sentido. Inteligência artificial aplicada à saúde e aos negócios. Limites, possibilidades e impacto. Empreendedorismo e contabilidade de pequenas empresas. O invisível que sustenta o visível. Marketing e gestão na fisioterapia. Como comunicar, cuidado, sem perder a ética. E dor, maternidade e propósito. Como destinos e vocação são reescritos. Reinvenção profissional, da moda à fisioterapia clínica e startup. Este episódio fala de ciência, mas também de alma. Fala de gestão, mas também de amor. Fala de startup, mas também de humanidade. Fala de tecnologia, mas também de legado. Samara Lino é a prova viva de que grandes empreendedores não nascem em salas de reunião, nascem em momentos de vulnerabilidade profunda. E que grandes empresas não começam com muito dinheiro, começam com muito sentido. Sua história dialoga com o ensino, com o que vive e com o que você, ouvinte, provavelmente sente. A vontade de transformar o mundo através do trabalho. Transforme o mundo, mesmo que seja o seu mundo. Prepare-se para um episódio memorável, emocional, técnico e inspirador. Hoje vamos decodificar juntos aquilo que está por trás das grandes histórias, das grandes ideias e das grandes transformações. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, todos vocês, e especialmente a doutora Sara Lino, ao de Lavocast 027. Porque aqui nós acreditamos que empreender é escrever o futuro. E hoje vamos escrever mais um capítulo.
Samara, sua jornada começa na maternidade com a Maria Isis e se transforma em um propósito profissional. Para você, onde nasce o código de empreender com propósito? E como isso dialoga com a visão que nós, no De Lavô Cast, temos sobre missão e legado? Eu costumo dizer, né, que quando a gente recebe um diagnóstico, principalmente de um filho, é um trauma, né? Há muitas famílias que passam por isso, vão estar me ouvindo aqui e vão saber o que estou falando. E aí, esse trauma, você tem dois caminhos. Você pode seguir por um caminho de vitimização ou você pode seguir por um caminho de ação, né? Desde o primeiro momento, e aí tá me vindo aqui agora, o primeiro momento realmente que a gente viu o primeiro exame da minha filha, que foi uma ressonância, que ela era um bebê, né? E a gente recebeu aquela ressonância e viu logo uma lesão no lado esquerdo do cérebro, gigante, né? Para quem era leiga na área da saúde, né? Muito bem. Eu era profissional da área da moda, né? Estilista, trabalhava há anos nessa área e não entendia o que era aquilo. Então, realmente foi um trauma para mim, foi um trauma para o meu esposo, a família, assim, nossas mães, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu acho que Deus, ele não abandona, né, a gente, e desde aquele momento, a gente conseguiu pensar o que é que a gente pode fazer para que esse não, na realidade nem era um diagnóstico, mas para resolver esse problema que a gente está identificando. Porque no nosso caso, nossa filha era altamente normal, um bebê sem nada visivelmente de doença. Mas quando você vê um exame de uma lesão neurológica, aí você diz o que é que vai acontecer. Uma coisa interna, né? Exato. E assim, logo no cérebro, né? Que controla praticamente tudo do nosso corpo. E aí a gente ficou, o que é que vai acontecer? Não, independentemente do que é que vai acontecer, e aí isso foi uma jornada, porque a gente passou por vários médicos até chegar ao diagnóstico, a gente sempre pensou, vamos buscar o que é melhor, o que a gente conseguir também, porque isso também é bem interessante falar, porque tem muitas famílias que passam por isso e não têm condições de buscar um exame, porque hoje tem exames que valem mais de R$5.000, e de buscar um profissional de qualidade para dar um diagnóstico. Porque também não tem um plano de saúde, exatamente. Né? A rede pública não consegue abarcar aqui em Fortaleza, graças a Deus, a gente tem profissionais muito bons, que mesmo sendo referência, e eles poderiam trabalhar só na parte de particular, digamos assim, eles continuam trabalhando na rede pública, justamente porque eles sabem da necessidade desse público, mas a gente fazer também até entender que a gente tem um limite, né? E isso, assim, você tem que saber, olha, eu vou buscar o melhor para minha filha, mas eu só posso ir até aqui. E entender que isso não quer dizer que eu não estou dando o meu melhor, né? E assim a gente seguiu. Então, a gente não seguiu pelo caminho da vitimização, a gente seguiu pelo caminho realmente de buscar resolver o problema. E nesse buscar resolver o problema foi quando eu resolvi estudar. Estudar para entender o que era que ia acontecer com ela. E estudar o assunto especificamente. Exatamente. Né? E aí eu comecei estudando em casa, né? Buscando sobre a internet, e hoje não disponibiliza isso. É um mundo de informações. Exatamente. Né? Quem quiser realmente aprender algo de bom, de concreto, tem um mundo no celular, num computador, que antigamente não se tinha, né? E aí eu comecei a estudar, foi quando eu resolvi realmente me aprofundar, seguir a área da fisioterapia e, como o senhor me perguntou, esse propósito foi surgindo. À medida que eu fui vivenciando as disciplinas na própria faculdade, fui encontrando meu caminho, esse propósito foi surgindo. E o que é mais interessante, às vezes, por mais que a gente vá seguindo por um propósito, tem alguns caminhos que nos puxam, né? Mas vamos para negócio, mas vamos para isso, você devia pensar mais em faturamento, isso e aquilo. E aí você fica também se não tiver. E aí o senhor pode até conversar comigo, porque o senhor já tem essa experiência de empresa, né, concreta, de muitos anos. Você tem que realmente olhar para si e dizer o que é que eu vou fazer, qual é realmente o meu propósito aqui. Exatamente. Porque fazer negócio tem N possibilidades, mas
qual é o meu tipo de negócio? Para onde é que eu quero ir? Eu quero trabalhar de forma honesta? Eu quero trabalhar com quem realmente acredita na força do trabalho? Eu quero fazer mudança na vida das pessoas? E aí, nesse meu processo, foi que eu realmente me encontrei. Hoje eu posso dizer que eu realmente me encontrei. E assim, eu sei qual é o propósito. O propósito é ajudar pessoas que estão numa situação, né, de cuidado, que precisam dar um suporte para uma pessoa com deficiência ou um idoso que entendam que a tecnologia vai ser um suporte, ela não vai ser uma carga a mais, né? E fazer essa diferença e entender que o negócio ele vai dar um lucro, vai. Mas quando a gente trabalha com propósito, o lucro vai vir sem a gente precisar lutar enlouquecidamente por ele, né? É consequência. O lucro vai ser consequência. Exatamente. Não vai ser o principal, né? Samara, você veio da moda, migrou para a fisioterapia e hoje lidera uma startup. Como essas transições dialogam com a ideia de reinvenção que ensinei aos meus alunos de empreendedorismo no campus da UFC em Quixadá? Eu costumo dizer que eu já era, sou muito curiosa e a criatividade, assim, ela toma de conta. E aí, na fisioterapia, quando eu estava ainda na graduação, eu queria fazer alguma coisa. Eu era aquela aluna curiosa que tudo que podia aparecer eu estava fazendo, né? A mais velha da turma. E aí a gente ficava, meu Deus, como é que ela consegue? Tem filho e vai buscar fazer isso e aquilo. E aí foi na própria Universidade de Fortaleza, na graduação ainda, que eu descobri o Hub de Inovação. Show. Que antes não se tinha isso também dentro das universidades, mas hoje está cada vez mais crescente, né? E aí convidei 2 colegas, Elizabeth e o Gabriel, resolvemos participar de um programa de pré-aceleração. A gente nem entendia o que era esse programa. Mas vamos, a gente quer ir. E aí, nesse lugar, a gente consegue trabalhar num hub de inovação com várias áreas juntas. E aí, eu acho que isso foi o que mais me encantou naquele momento, né? Tinha o pessoal da contabilidade, tinha o pessoal de negócios, tinha o pessoal da área da saúde, diversas áreas, tinha o pessoal do marketing, enfim, a universidade junta dentro de um hub. Exato. Diferentes áreas que vão conversar entre si e vão desenvolver o negócio. Então, eu acredito que o senhor, como professor de empreendedorismo, entende essa necessidade de um profissional da saúde, por exemplo, estar em contato com os profissionais, tanto da contabilidade, como de negócio, como administrador, porque ele vai ter um negócio e ele precisa entender... nem de que processos, tudo. E se não entender, buscar parceiros que entendam, né? Então, essa junção é que eu acho que faz com que você consiga desenvolver uma startup e um negócio que vai ter um futuro aí muito promissor. É isso que a gente fala, e eu falava para os nossos alunos lá, e nossos colegas professores atuais falam, com certeza, é que dentro das universidades, das faculdades, e principalmente universidades, existe realmente essa rede de todas essas áreas em conjunto, são todas as áreas, desde a contabilidade, da legalização da empresa, até como organizar processo, até marcas e patentes, você orientar. Exatamente. Você orientar a questão de registro de marca, registro nas instituições, Receita Federal, Junta Comercial, Cefaz, prefeituras e etc. Então, todo esse pessoal, a gente precisa ter parceiro, e nesses hubs das universidades, na UFC tem também, na Unifor, na UES, todos eles têm isso aí, a gente chama esse conjunto de entidades, né, de atividades, é uma verdadeira incubadora. Sim. A gente faz essa analogia com a incubadora, né, que tem nos hospitais para crianças, mas na verdade é uma incubadora mesmo. Preparar a criancinha ali para ensinar essa criança a andar, e quando essa criança anda um pouco, aí a gente vai fazer a questão da aceleração. A aceleração é quando você já sabe andar e pode andar com as próprias pernas, e a gente vai só ajudar, dar mais através da aceleração, né? De investimento externo e etc., que a gente vai preparar essa empresa para ter sucesso no mundo, né? Sim. A ideia é essa. Samara,
falando sobre empreendedorismo, e principalmente o seu empreendedorismo, eu dizia para os meus alunos também que para você ser um bom empreendedor, você tem que errar muito. Sim. Agora, que esses erros não sejam... esses erros, como diz o meu livro, que esses erros não te definam. Mas a gente erra, nem que não queira, a gente erra. Então, eu queria saber de você 1 ou 2 ou 3 erros que você cometeu nessa mudança de carreira, nesse estudo para fisioterapia, em sair da moda, em sair de uma empresa grande e uma pequena, em abrir um negócio próprio, porque muita gente acha que negócio próprio é só viver de praia e de carro novo e de apartamento. Não é isso, não. O negócio, como dizia minha irmã Gracinha, o negócio é mais embaixo. Então, eu quero pedir para você, Samara, explicar para a gente alguns desses cases que você... Então, primeiro, né, que tomar uma decisão de mudar de profissão, porque na época que eu deixei a moda, eu estava, assim, muito bem profissionalmente, já coordenava a equipe de marketing, estilo, de uma empresa grande, como o senhor acabou de falar, e foi uma decisão, vou priorizar o cuidado nesse momento da minha filha, e depois eu resolvi estudar. E na fisioterapia, eu imaginei que eu fosse seguir... Primeiro erro, né? Eu imaginei que eu fosse seguir a área da neuropediatria, porque era o que eu estudava muito relacionado à deficiência da minha filha. E aí, quando eu me deparei na prática, no atendimento com crianças, eu vi que não era o que eu imaginava, né? A gente tem que entender, e aí o pessoal da fisioterapia tem que ficar muito atento a isso, porque você acha que vai seguir uma área, mas quando você se depara com a prática, né, com a prática clínica, aí você vê que não é tão simples e não é muito o que você imaginava. E tem que estar com a mente aberta para entender isso. E ter humildade. Não, vou mudar, né? Porque isso aqui não dá para mim. E eu confesso que eu fiquei me debatendo muito ainda. Porque eu dizia, não, mas eu já estudei tanto isso daqui, já fui para congresso de neurologia. O próprio médico dela, que é uma referência aqui no Ceará, ele muitas vezes já tinha me chamado para participar do ambulatório dele no Albert Seib. De grupos, né? De grupos, de estudo, e junto com os atendimentos dele. E aí mas eu já tenho o meu caminho todo traçado aqui, lindo, né? Onde conhecia todas as donas de clínicas. E aí eu disse, não, mas não dá para mim, realmente não consigo. Eu me via muito o trauma de início. Quando eu olhava para aquelas crianças, às vezes eu paralisava no próprio estágio. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Absorvia muito, né? Isso, absorvia muito. É como se eu ficasse assim, revivendo toda hora aquele trauma. Eu disse, não, isso aqui realmente eu tenho que entender que não é para mim. E foi difícil para eu decidir, mas... E aí, resolvi mudar de área, fiquei meio perdida qual a área que eu vou seguir, porque a fisioterapia é um mundo, tem dermatofuncional, tem saúde da mulher, tem neuropediatria, tem traumatortopedia, gerontologia, você fica, para onde é que eu vou? Mundo de opções. Tem profissionais que trabalham de forma generalista, mas eu acho que interessante é você seguir uma especialidade, né? Exato. E aí foi quando eu me encontrei ali, depois que eu aprendi biomecânica, essa parte aí de movimento do corpo, fui entendendo melhor sobre a questão do movimento em si e botando na minha cabeça, porque eu ficava com aquele sentimento de culpa, mas eu não vou ajudar minha filha, Só que a minha filha, ela vai precisar de fisioterapia a vida inteira, exato, né? E aí, a parte da infância, com 10, 12 anos, ela acaba. Ela começa a virar adolescente e depois ela vai ser uma adulta. Exato. E o restante da vida dela vai ser adulta. Então, eu tirei esse peso das minhas costas e resolvi seguir para a área da especialização de traumatortopedia, que era o que eu mais me identifico. E, nos próprios estágios também na universidade, o contato com pessoas idosas, porque os próprios professores falavam, Samara, eles te adoram, e tanto era idoso como idosa, assim, eu estagiei no hospital militar e tinham muitos, e assim, eles já chegavam alegres, me davam presente, bacana, porque realmente se identificava, eu via, eu tenho realmente um jeito, um tratar com esse público. Exatamente. Por isso que eu resolvi também me especializar na área de saúde do idoso. Muito bem. Samara, como mãe de uma criança com paralisia cerebral, o desafio emocional se transformou em força empreendedora. Na sua visão, qual é o papel da dor na construção de soluções inovadoras?
A dor acho que é o combustível. Uhum. Porque quando a gente entra nesse mundo de empreendedorismo e principalmente de startups, buscar um negócio, uma ideia de negócio, o que é que a gente vai desenvolver, se a gente não for atrás da dor, a gente não consegue resolver um problema. Então, primeiramente, a gente tem que entender que existe um problema para poder a gente buscar uma solução. Exato. Né? Então, a dor ela é o prepulsor do que você vai trazer de solução de negócio. E nesse caso, especificamente, né, eu ficava muito batendo na tecla, como eu falei, de trabalhar a questão da terapia, da fisioterapia, o que é que eu vou desenvolver dentro da fisioterapia para ajudar, no caso de uma criança com paralisia cerebral. Cheguei a entrar, desenvolver lá no NAMI com um médico ortopedista, pensamos em fazer um ambulatório de órtese e prótese. Até hoje eu ainda fico nessa minha cabeça, a gente tem que melhorar as órteses, a gente tem que melhorar. E hoje em dia ainda é muito arcaico aqui no Brasil, e aí as crianças realmente têm muita restrição de uso, os materiais são bem difíceis, e aí eu pensei muito em resolver esse problema em si, mas depois de muito aí bater na tecla de muito erro, de muito, né, vamos fazer isso, depois a gente desenvolveu o Instituto de Fisioterapia Online, que era para levar os atendimentos de forma remota até as pessoas que não conseguiam pagar por um atendimento presencial. E aí a gente foi desenvolvendo ali, foi melhorando o negócio. A Existec, ela virou integrando sistemas inovadores em saúde, que aí era para saúde ocupacional. Olha como eu fui errando até chegar no negócio final. Né? Era para saúde ocupacional, e aí a gente pensou em juntar várias áreas da saúde junto e melhorar a questão dos funcionários das empresas. Show, né? E aí, depois de muito erro ali, tentar, foi que eu cheguei no problema, na dor, que é a minha dor. Que é a dor do cuidador. Quem olha para o cuidador? Quem olha para a pessoa que cuida? Ninguém. Exato. Sempre é a criança, sempre é o autismo, sempre é o idoso. E o cuidador, ele sempre está sobrecarregado. Ele sempre tem que dar conta de tudo e ele sempre tem que dar conta daquela pessoa que ele cuida. Exato. E esse cuidado, se ele não tiver esse autocuidado, como é que ele vai cuidar de alguém se ele não estiver bem? Não estiver bem. Então, de saúde física e mental, né? Exatamente, principalmente de saúde mental. E a sobrecarga do cuidador, seu de lavor, é imensa. A gente não tem assim, eu digo, meu Deus, eu não sabia o que era um cuidador de uma criança com deficiência, de uma criança autista e de um idoso antes de eu ser uma cuidadora, né? Porque muda a vida, muda a vida. É como eu disse, eu mudei minha profissão, eu me dediquei a cuidar da minha filha. Não que isso seja ruim, seja uma carga, mas é uma mudança na sua vida. E aí, fora essa mudança, tem toda a questão do não olhar da sociedade para essas pessoas. Da não valorização. Da não valorização e também da questão de você, muitas vezes, abdicar de seus sonhos, de uma profissão ou de uma rotina que você tinha antes para estar ali cuidando do outro, né? E ninguém olhar, e ninguém ajudar, e ninguém dar uma mão. Então, foi olhando para essa dor realmente que eu disse, não, meu propósito não é órtese e prótese, não é saúde ocupacional, o meu propósito realmente é olhar para as pessoas que cuidam, é olhar para o cuidador igual a mim. E aí isso é tão interessante porque quando a gente vivencia esse mundo de terapias, e a gente, graças a Deus, a minha filha, ela tem um lugar de privilégio, eu posso dizer isso, porque ela faz as terapias de forma particular, mas mesmo em clínicas particulares, quando você entra numa clínica dessa, você vê. Quando você entra, que você vê os pais esperando, a mãe ou a avó, geralmente é a mãe, né? Geralmente é a mãe. E você vê a sobrecarga, você vê que aquela mãezinha, muitas vezes, ela não consegue nem se vestir direito, ela não consegue ter força realmente, porque tem criança que ela exige tanto que a mãe não consegue. Ela só tem o tempo de olhar para aquela criança ou para aquele idoso, no caso, né? E um dado que é interessante a gente falar aqui, que 80% das famílias que tem uma criança com deficiência, geralmente essa família é de mãe solo, porque os companheiros, eles não aguentam
o rojão, né, digamos assim. Abandonam e vão embora. Abandonam e a mãe, e além da sobrecarga da criança, ela ainda fica com a sobrecarga da casa, a sobrecarga financeira. Então, isso é um problema de saúde pública. O Estado também precisa olhar para essas pessoas, para essas mulheres. Então, eu disse, gente, o meu propósito é esse, não tem outro, entendeu? Então, eu realmente vou ter que defender essa bandeira e fazer alguma coisa na tecnologia, porque eu já tenho essa facilidade para dar esse suporte para essas pessoas. Perfeito. Eu tenho na nossa família, eu estava dizendo aqui para a Samara, que a minha sogra completou agora, 28 de novembro, 98 anos. E o meu cunhado, que é fisioterapeuta, formado na Unifor, né, foi embora para São Paulo, se deu muito bem lá, como um profissional, como pessoa, e resolveu, há uns anos, uns 5 anos ou mais, ele resolveu vir embora só para cuidar da mãe dele. E hoje ele está lá em Oroz, Lutgardes. Eu quero até parabenizar meu cunhado pela sua dedicação, né? Porque é dedicação. Você renuncia à sua própria vida em prol daquela pessoa. A gente sabe que mãe merece tudo, né? Porque mãe é mãe, né? Mas mesmo assim, não são todos os filhos que renunciam à sua própria vida para cuidar da mãe. Então, isso é um tipo de cuidador. Então, existem os cuidadores mais próximos, parente, né? Mãe, pai, filho, no caso de Lutgardes, e existe também aqueles contratados, né? Eu vivi um momento desse, no segundo semestre de 2023, eu tive uma irmã lá em Oroz, com 72 anos, que se acamou. E ela solteira, né? Aí eu que dava eu que ajudava. Mas chegou o momento de a gente precisar ter 3 cuidadoras pagas, né? Profissionais. E outra coisa, essa minha irmã, ela era aposentada, né? Aposentada com essa aposentadoria normal, né? Mas os recursos dela não davam nem a metade da despesa que a gente tinha que ter com remédio, com fraldas, com todos esses materiais que quando a gente vai viver na prática, né, Samara? Quando a gente vai viver na prática, a gente vê que a coisa é bem diferente da teoria. Então, precisa a gente conviver com essas situações para a gente realmente descobrir um propósito como você descobriu, né, Samara? Sim, e falando de idoso, a gente tem aí um dado aí que é bem alarmante, né? A nossa população, ela está ficando cada vez mais... A pirâmide está invertendo. Está invertendo, E quem é que vai cuidar dessas pessoas? O que é que o Estado está fazendo já de precaução para esse momento, né? E é como o senhor falou, muitas vezes é uma pessoa que precisam de 3 ali suporte. Dando suporte, E aí, quem é que vai fazer isso? Porque hoje, se a gente for procurar um cuidador de idoso particular, é difícil a gente achar. Geralmente, eles estão com a agenda cheia. O valor, como o senhor falou... Não é barato. Uma aposentadoria não tem perigo de bancar. De bancar. Né? E também nem tem formação em cuidadores. Também, É outra coisa que também o Estado poderia estar observando, porque a população vai precisar. Né? Já então, está precisando. Já está precisando, exatamente. E como eu disse, é um problema realmente de saúde pública e alguém tem que olhar para isso, né? Exato. E para vocês terem uma ideia, isso aí está acontecendo e a maioria desses cuidadores profissionais são técnicos em enfermagem, são auxiliares de enfermagem e tal, e às vezes pessoas desempregadas, mas sem um preparo, né? Precisa realmente de um preparo e precisa que isso aí, que o Estado brasileiro mesmo veja isso, o Ministério da Saúde. Comece a fazer programas, né? Para formar essas pessoas. Locais e específicos, Exato. Né? Samara, na contabilidade das micro e pequenas empresas, muitos empreendedores estão perdendo o propósito no longo prazo. O que você diria para quem está empreendendo sem clareza do porquê tem aquele negócio? Eu sei.
Eu acho que é olhar para o negócio, olhar para dentro. Para a sua vida mesmo. Isso, e fazer esse planejamento do que é que... Primeiro, fazer um levantamento do que é que não está bom, né? E, como o senhor falou, muitas vezes o empreendedor, ele quer fazer tudo. Né? Porque eu não vou contratar uma contabilidade, porque eu não tenho condições de contratar um advogado, porque é muito caro, porque é um marketing. E aí ele quer fazer tudo e aí não consegue fazer direito. Então ele tem que entender que ele só não vai dar conta e que precisa de parceiros, precisam de pessoas que entendam cada um da sua área. Né? Não é fácil, porque a gente às vezes começa sem recurso nenhum. E aí, realmente, investir numa contabilidade, investir num advogado, conseguir patentear um negócio, né? Tudo isso exige dinheiro, né? Dinheiro e pessoas especializadas. E aí, você precisa realmente, mas se você não seguir pelo caminho correto, e aí tem alguns incentivos do governo para isso, as próprias universidades, como o senhor falou, nessas incubadoras, elas já disponibilizam profissionais que vão auxiliar com um preço acessível, ou muitas vezes a própria universidade ali, para a pessoa iniciar um negócio, uma startup, ela disponibiliza de forma gratuita esses profissionais, né? Programas de fomento, né? Isso. E aí você vai conseguindo andar com parceiros. Mas tem muita gente que mesmo depois já de estar com faturamento ali bom, não continua não querendo contratar, né? E aí quando vê o negócio já está totalmente desorganizado. Eu já vi empresas grandes, inclusive, assim, na área da moda que chegaram à falência total. Eu estava conversando com o senhor sobre isso, né? Que, assim, você fica como essa empresa que tinha 1.800 funcionários, fechou, quebrou, que não conseguiu pagar nem o pessoal, né? Como é que isso aconteceu? Desorganização e falta de humildade de entender que precisa de ajuda. E falta de propósito, inclusive. Exatamente. Nós estamos falando, propósito não tem nada a ver com faturamento. Às vezes você está faturando milhões e não sabe por quê. Por que eu tenho milhões? Não sei. Então, o propósito, ele vai além. Ele é intangível, ele é uma vontade de mudar a sua própria vida como ser humano e a vida das pessoas em volta. E o empresário tem que ter esse cuidado, porque às vezes ele começa com esse propósito, aí começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar muito dinheiro, começa o faturamento bom, aí ele começa a sair do propósito, né? E isso é bem comum acontecer, até quem está iniciando o negócio, às vezes é comum acontecer, porque você começa a ir para um caminho, seguindo o seu propósito, vem alguém que diz, se você vier fazer o meu negócio aqui, você deixar o seu, você vai ter muito, você vai crescer mais, você vai ter mais condições financeiras, você vai ganhar mais, e aí você acaba que deixa o propósito de lado, por conta do dinheiro, digamos assim, E você não é feliz, e o negócio não anda para frente porque você não está dentro do que você realmente está disposto a fazer, que é seguir o seu propósito, né? E muitas vezes a gente, lá no interior, porque eu lidei também com micro e pequenos empresários, produtores rurais, lá no Banco do Nordeste, trabalhei em várias cidades no Banco do Nordeste, né? Do interior do Nordeste, e a gente vê que a gente observa muito as pessoas quando começam a ganhar dinheiro, lá no interior a gente dizia, o homem não pode ganhar muito dinheiro, quando ele ganha muito dinheiro, a primeira coisa que ele faz é se separar, arranjar uma menina nova, bonita, aí se separar. Então, a gente tem que pensar nisso. E essa questão da família também faz parte do propósito. Porque quando você vira a sua cabeça pensando que é o tal, aí a primeira coisa que você faz é destruir a sua família, né? E isso vale hoje para homem e mulher, né? Não é só para homem, não, viu? Mulheres aí de sucesso, tem muitas mulheres de sucesso que a primeira coisa que faz é separar. Aí, isso aí vai resolver? Será que vai? Então, por isso que eu estou com minha mulherzinha há 48 anos de casados, né? Mas é só para dizer que propósito não tem nada a ver com faturamento e lucro. Propósito é outra coisa, é bem maior, né, Samara? Sim, com certeza.
E não deixar o dinheiro subir a cabeça, Subir né? a cabeça. É isso que a gente Dinheiro chama... é bom, mas a gente tem que saber que ele tem até ele tem um propósito na vida da gente, né? E lá na nossa igreja, né, presbiteriana, a gente trabalha muito essa questão de deuses, né? De pessoas que têm o santo tal, o santa tal, e às vezes a gente endeusa o dinheiro. Sim. Substitui o nosso Deus, substitui Jesus Cristo pelo dinheiro. Então você fica cego e acha que porque você tem dinheiro resolve tudo. E não é, né? Não é. Samara, o Instituto de Fisioterapia Online nasceu ainda na universidade. Certo. Quais foram os seus primeiros códigos mentais, práticos e emocionais para empreender tão cedo? E como a educação empreendedora poderia acelerar trajetórias como a sua? Eu acredito que as universidades elas ainda estão engateando nessa questão do empreendedorismo. Quando eu falo engatear, é porque eu acho que eu fui a primeira no curso de fisioterapia da Unifor a enveredar para um hub de inovação dentro da Universidade de Fortaleza. E já existia há anos, né? E ninguém da área da saúde se movimentava para participar disso. E só que muitas vezes o aluno, eu sei que o aluno tem que buscar, tem que ser curioso, tem tudo isso, mas muitas vezes ele nem sabe que dentro daqueles campus existe um hub de inovação que ele pode desenvolver um negócio. A gente mesmo, né, eu e meus colegas, como eu falei, a gente descobriu. E a gente foi lá, no último dia de fazer a inscrição. Na curiosidade mesmo. No último dia de fazer a inscrição, a gente foi lá tentar saber o que era, porque a gente nem sabia o que era. E aí foi quando eles explicaram pra gente o que era, a gente fez a inscrição do IFO, né, no início, nem tinha nome ainda, foi uma ideiazinha de negócio. A gente criou esse nome lá. E assim, quando a gente entrou, foi um mundo de informação sobre empreendedorismo, que falta para os cursos da saúde, principalmente, porque... E o profissional da saúde, ele sai perdido, não é? Porque ele sai, ou ele arranja um emprego no hospital, ou ele vai ter que botar uma clínica. Ou fazer atendimento, no caso da fisioterapia, domiciliar. Mas para ele fazer um atendimento domiciliar, ele tem que entender um pouquinho de negócio. Para ele botar uma clínica, ele tem que entender também. Mas ele aprendeu aonde? E capital também. A clínica esbarra no capital. E ainda tem que ter um capital. E por mais que tenha um pai e uma mãe que consiga bancar, se ele não tiver feito nada na área de gestão, o negócio vai falir, né? Porque ele não entende. E não existe. Hoje ainda, dentro dos cursos da saúde, tem uma disciplina sobre empreendedorismo. Ou seja, como é que você aprende gestão em uma disciplina? Exato. Ou você vai buscar, como foi no nosso caso lá, apanhando mesmo, e sendo curioso e apanhando nos conhecimentos, porque a gente foi aprendendo, tudo a gente foi aprendendo, como o modelo Canvas, tudo a gente foi aprendendo na marra. O modelo de negócio, chamada, né? O plano de negócio. Plano de negócios, que era uma que eu ficava, meu Deus, fazer isso daqui é trabalho demais, eram os KPIs, que você tem que colocar de um por um, gente, isso daqui não tem quem faça não. KPIs. E você fica, meu Deus, mas você vai, aprende, né? Se não for assim, mesmo sofrendo, você não desenrola. Exatamente. E foi desse jeito, foi realmente aprendendo na marra, porque a gente só tinha tido uma disciplina de empreendedorismo, e aprendendo mesmo no dia a dia, fazendo o negócio. E agora, no meu caso, né, quando eu terminei, eu fui logo para o MBA em gestão. Porque eu disse, eu preciso entender de gestão. Exato. Tanto para startup quanto para clínica, eu vou precisar entender de gestão. E é um mundo, né? Quando eu cheguei no MBA, meu Deus, tem tanta coisa. Até formas de negociação. Exatamente. Você fica, a gente tem que saber até falar para negociar. Eles ensinam e você fica... A ensaiar, Bruno. Nós vamos... Tem que ensaiar. E assim, tem vários modelos. Teatro no meio também. Exatamente. E tem vários planos, tem vários métodos que você usa. Você não vai ser um gestor da sua cabeça, porque eu acho que as pessoas pensam assim, vou botar um negócio, vou desenvolver aqui um modelo de gestão da minha mente. Não é assim, tem métodos, né? Tem métodos, você pode seguir métodos, são métodos validados, que já trouxeram resultados para N pessoas.
E foi assim mesmo, na marra. Eu me acho abençoado, porque em 1997, 98, antes de criar a Dilavô, né? Aí, no CRC, o CRC tinha um programa em convênio com o Sebrae. Uhum. A gente precisa reconhecer que o Sebrae é uma das instituições que mais incentiva o empreendedorismo no Brasil, né? E então eu tive essa sorte que a gente foi atender lá no Sebrae, a gente atendia gratuitamente. Era bom para o Sebrae que não tinha um contador lá como CLT, né, empregado, e era bom para a gente que a gente trazia clientes para os nossos escritórios. Então, para quem estava começando como eu, era um convênio CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, Sebrae e o SESCAP, o nosso SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado do Ceará. Então, esse conjunto era bom porque tinha vários contadores iniciantes, como eu, começando, e foi um momento muito bom de convivência com o empreendedorismo. Quando eu passei no concurso para a universidade, quando assumi em 2009, eu passei para o concurso por uma disciplina chamada Contabilidade de Custos. Não tinha muito a ver com empreendedorismo. Quando eu cheguei lá, aí por conta dessa minha facilidade, expertise e tal, então lá, e lá também, como Samara está dizendo, os cursos da saúde são diferentes. Lá em Quixadá são 6 cursos da área de tecnologia. Então, a gente acha que tecnologia tem que ter empreendedorismo no meio. E realmente são próximos, né? Mas o mais difícil é você colocar empreendedorismo nas áreas de saúde. Sim. Porque o pessoal colocar empreendedorismo nas áreas de TI não é muito difícil, né? Eu ensinava lá empreendedorismo, marketing, e-commerce, e-business. Então, todos esses cursos têm a ver com TI e com empreendedorismo, né? Mas você chegar num curso de terapeuta ocupacional, de medicina, a pessoa chegar medicina, e outra coisa, hoje não mais, mas há uns 15, 20 anos atrás, Samara, era até um preconceito a gente achar que um médico precisava ser empreendedor. Pois é. Que um médico precisava botar uma postagem no Instagram. Rapaz, ninguém nem sonhava isso. Era o doutor, como é? O doutor vai. Então, nesse sentido, as coisas estão mudando, mas estão mudando para melhor, né? Então, e aí, como eu falei, está engateando. Porém, como o senhor trouxe o Sebrae incentiva muito, né? E também tem uns programas, né? Hoje já tem alguns programas de incentivo a esses desenvolvimentos de negócio. Aqui meio corredores digitais do governo do Estado do Ceará, né? Vários programas, né? Que junto com o Sebrae também é como se fosse que a gente chama de ecossistema. O ecossistema empreendedor está crescendo. Esse ecossistema está crescendo e está conseguindo também trazer o pessoal da área da saúde. Porque precisa, né? Precisa para tudo. Samara, a EasyTech hoje cria soluções tecnológicas para cuidadores de PCCs e idosos. Como você, como profissional de saúde, enxerga a interseção entre tecnologia, cuidado e humanização? E como isso conecta com o meu trabalho de inteligência artificial nos negócios? Eu acredito que a tecnologia, ela já é uma realidade, né, na nossa rotina. Tem muita gente que ainda tem restrição, mas não tem como a gente dar para trás, agora é só para frente. A inteligência artificial, ela veio para a gente poder agilizar os nossos processos. Muita gente tem medo, achando que ela vai substituir. Ela vai substituir algumas áreas realmente que precisam, que dá para você em processos ali agilizar com a tecnologia. Porém, como o senhor mesmo falou aqui, para fazer um podcast desse aqui, a gente está usando vários aparelhos tecnológicos, recursos, mas se não tiver o pessoal ali por trás, se não tiver a gente conversando sobre a nossa experiência de vida, né, sobre vida realmente, não vai fazer sentido. Não acontece nada. Então, eu acredito que o ser humano, ele não vai perder
a essência dele. E eu espero que não perca, né? Tem muita gente aí já enlouquecendo com essa questão da inteligência artificial. Tem gente que está casando com... Eu vi esses dias, a moça desenvolveu um avatar, e ela fez o casamento dela com o avatar. Com o avatar. Então, assim, tem gente que vai chegar nessas loucuras, nesses extremos. Nesse nível aí. Só que ela veio para dar o suporte para a gente. Se a gente souber usar, a gente vai evoluir muito mais como ser humano. Exato. Né? É não perder a nossa essência de ser humano. Eu acho que o caminho é esse. Nunca esqueça que nós, seres humanos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Exato. Então, máquina nenhuma vai nos substituir, né? Exato. Samara, como fisioterapeuta e CEO, você vive um dilema comum nas micro e pequenas empresas. Liderar a equipe, cuidar de pessoas e ainda executar processos técnicos. E como dona de casa e mãe, ainda tem que chegar em casa e resolver algumas coisas, né? Sim. Como você equilibra gestão, emoção e resultados? Eu acredito que a gestão do tempo, e hoje está cada vez mais complicado, porque a rotina está cada vez mais rápida, acelerada, né? É informação demais, e a gente tem que saber filtrar essas informações e prioridades. Né? Eu sempre quis trabalhar com equilíbrio e prioridades, saber quais são as minhas prioridades. Exemplo, no meu período da manhã, eu não marco agenda, hoje eu estou aqui, é uma exceção, mas geralmente no meu período da manhã é destinado à minha filha, à minha rotina de casa, né? Minha rotina mesmo como esposa, como cuidar, a pessoa que cuida da casa, precisa resolver problemas domésticos. E a questão do cuidado com ela, porque é o horário que ela vai para as terapias. Já a minha tarde é destinada a realmente o meu trabalho. Seja na clínica, seja reuniões sobre a startup, seja estar com o pessoal da tecnologia desenvolvendo. Então, todo o meu período da tarde é destinado a isso. E a gente tem que lembrar que a gente também precisa da questão espiritual, como o senhor falou, né? Porque hoje as pessoas estão tanta informação, estão correndo tanto que esquecem. E esquecem do emocional, e é por isso que a questão da saúde mental também é um problema grande hoje, né? É um problema realmente de saúde pública, porque as pessoas não estão conseguindo se desligar. Tem crianças hoje que estão doentes porque não conseguem ficar sem celular. E ainda mais, imagina um adulto que está toda hora precisando estar conectado. E aí é onde está o equilíbrio e as prioridades. Mais uma vez, a tecnologia vem para nos auxiliar. A gente tem um mundo de informação na palma da nossa mão. O que é que eu vou usar meu tempo para ficar vendo memes, para ficar vendo vídeos, para ficar vendo a vida do fulano de tal, ou eu vou usar o meu tempo para aprender, para poder desenvolver um negócio, para poder fazer um network, como o próprio Beni traz para a gente. Exato. Entende? Então, são escolhas, né? Eu acho que eu consigo dar conta porque eu priorizo coisas que realmente vão me dar ajuda e vão me dar um suporte para que eu consiga realizar essas tarefas. Muito bem. Nós não estamos nem na metade do que foi planejado, viu? Eu imaginei. Quando eu vi tantas perguntas, menino, não vai dar tempo, não. Então, eu quero aproveitar e convidá-la para um próximo round, viu? Vamos sim, pode agendar, estarei aqui. A partir agora do início... muita coisa para falar, né? É muita coisa, e eu quando converso com você, eu me empolgo muito, coisa porque boa. Eu gosto muito de conversar com você. Então, nós vamos encerrar nesta, né? Para encerrar, se você pudesse decodificar sua jornada em um único ensinamento para empreendedores, especialmente mulheres, mães e profissionais de saúde, qual seria o seu código supremo do empreender, com propósito? Eita, me pegou agora. Como empreender com propósito para as mulheres. Para as mulheres. Mulheres e mães, né? As duas palavras que eu vou deixar aqui é o não desistir. Não desistir dos seus sonhos, né? Porque principalmente cuidadores, eu não vou botar nem cuidadores de pessoas com deficiência nem de idosos. Eu vou botar o cuidado no geral, porque todas as mães passam por esse cuidado. A maternidade vem
E aí ela tem que dedicar, a vida dela muda, Exato. né? Então, não desistir, para as mulheres não desistirem dos sonhos pessoais delas também. É possível, né? É possível quando você se organiza, quando você consegue equilibrar as coisas e quando você prioriza, né? A gente tem que saber o que a gente prioriza, o que é importante para a gente. Mas o que eu digo é não desistir. Eu sou, assim, fã quando eu vejo uma mulher empreendendo, quando eu vejo uma mulher crescendo, quando eu vejo uma mulher sendo destaque, né? Eu fico assim, meu Deus, como é lindo, como eu sei dos desafios que ela passa e que ela passou. E hoje a gente tem grandes nomes no empreendedorismo aqui no Brasil, mulheres, né? Então, e que isso possa crescer mais e que elas não desistam. É isso. Com certeza. E só lembrando, né, que para ser mãe realmente, a mulher muda todo o seu aspecto, toda a sua vida, né? Sim. Então, quem for solteira aí que decide ser mãe, pense nisso, pense 2 vezes. Porque antes, por exemplo, minha mulher foi mãe com 19 anos, né? A gente casou com 18, com 19, a Emanuele já estava nascendo. Então, eu hoje, né, refletindo, eram dois meninos cuidando de outra menina. Então, isso aí era um absurdo, né? Mas hoje também o pessoal tá sendo mãe e pai, com 35, com 40 anos, mas eu acho que era melhor na minha época, porque a gente vivia mais, né? Conseguia controlar mais também, mais, né? Hoje, né, é mais difícil. Eu fico pensando também, a gente estava falando sobre, você estava falando sobre velhice e idosos no Brasil, né? Por exemplo, lá em casa, meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Aí reduziu para mim, aí eu e minha mulher já tivemos 4. Aí nossos filhos, cada um já teve só uma que teve 2, né? Aí daqui uns dias o pessoal vai ter um cachorro, um gato, um pet, né? E assim por diante. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, até para a questão cristã também e a questão de espiritualidade. Deus nos criou também para a gente povoar a terra, né? Então, se a gente vai nessa vibe aí de não ter filho nenhum... E hoje o Brasil, eu vi um dado falando que o Brasil, 50% da população já é Saiu agora, né? Solitário. Saiu agora. E os adultos estão querendo ficar só, eles não querem mais ter um relacionamento. É opção, né? É opção. E aí, onde é que a gente vai chegar, né, Exato. Com isso? Porque se a gente for olhar para a parte espiritual, a gente veio para reproduzir, né? Exatamente. Da vida e a vida crescer em abundância. Então, acho que até isso, essa questão dessa quantidade de informação está deixando o ser humano sem saber realmente qual é o propósito dele. Sem rumo. Samara, esse globo aqui, ele tem um significado, né? Desde o primeiro episódio que eu levo ele para os episódios, para ele reflete meus sonhos, tanto de viajar, minhas viagens que já foram feitas e minhas viagens que ainda vão ser feitas, porque eu pretendo, se Deus quiser, viajar muito ainda. E esse globo hoje, ele vai viajar para 2008, lá em Interlagos. O dia em que meu coração correu mais rápido do que a Fórmula 1. A viagem que a gente faz com o corpo e a viagem que a gente faz com a alma. E quando essas duas se encontram, nasce uma memória que não envelhece jamais. Assim foi minha ida a São Paulo para acompanhar ao vivo um dos capítulos mais emocionantes da história da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Brasil de 2008. O mítico Autódromo de Interlagos. A cidade que nunca dorme parecia respirar gasolina, adrenalina e esperança. Logo na sexta-feira, nos primeiros treinos, quando eu fui 2 grandes prêmios, né? Quando eu vou logo para assistir o treino da sexta, o treino do sábado e a corrida no domingo, né? E logo na sexta, nos primeiros treinos livres, aquele rugido dos motores ecoando pelos vales de Interlagos já arrancava um fôlego, né?
carro passando a 300, 320 km por hora, é uma coisa linda, chega é ensurdecedor, né? Ali sentado nas arquibancadas, eu não era apenas um contador, um professor ou um empreendedor. Eu era um menino encantado novamente, vivendo um sonho com olhos abertos. Sexta e sábado não era apenas treino, eram rituais. Cada volta, cada ajuste, cada saída dos boxes parecia anunciar que algo histórico estava prestes a acontecer. A torcida brasileira, como sempre, se vestia de vermelho Ferrari. Eu sou torcedor da Ferrari, doente. Como se o país inteiro abraçasse Felipe Massa, nosso herói de tantas batalhas. E eu estava ali orgulhoso, vibrando como torcedor apaixonado da Ferrari, do Brasil e daquele piloto que corria com o coração, né? E no meio dessa paixão pela Ferrari e por Massa, havia também meu respeito eterno ao legado do brasileiro da Fórmula 1, Nelson Piquet, que todo mundo lembra de Ayrton Senna. Mas Nelson Piquet, para mim, foi o primeiro tricampeão mundial brasileiro de Fórmula 1, né? E marcou muito a minha vida. Tricampeão mundial, ousado, genial, cerebral, um nome que sempre admirei e que ajudou a moldar minha visão sobre coragem, estratégia e genialidade. Muito antes de existir IA, existia a inteligência Piquet, que vencia corridas com raciocínio, frieza e poesia escondido no ronco do motor. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao domingo 2 de novembro de 2008, uma data que para muitos é apenas feriado. Para mim é eternidade. O céu de São Paulo parecia indeciso, como se até o clima soubesse que aquele não seria um dia comum. Quando os pilotos alinharam no grid e o silêncio tomou conta do autódromo, senti meu peito apertar. Eu estava ali, eu fazia parte disso, minha voz, meu aplauso, meu coração, tudo era combustível para aquele momento. A largada aconteceu como um trovão. Felipe Massa assumiu a ponta, sereno, rápido, preciso, como um maestro conduzindo uma orquestra de milhares de decibéis. A cada volta, Interlagos pulsava como se o coração do Brasil estivesse dentro do circuito. E ainda Galvão Bueno, né, na transmissão excepcional dele. E eu, nas arquibancadas, tinha a sensação de que estava vivendo história. A vitória era nossa, estava escrita. E quando Massa cruzou a linha de chegada, a explosão da torcida foi algo que nenhuma câmera, nenhum microfone e nenhum jornal conseguiria traduzir. Era como se o Brasil tivesse vencido a corrida mais importante desde os tempos de Senna. Por alguns segundos, Felipe Massa foi campeão do mundo. Por alguns segundos, o impossível sorriu para o Brasil. E então veio o inesperado. A última curva, a ultrapassagem de Hamilton sobre Timo Glock, a frieza britânica diante da euforia brasileira, o título escapando entre os dedos como areia soprada pelo vento. Mas naquele instante, ainda que o título não estivesse vindo, a grandeza de Felipe Massa e da Ferrari se tornara maior do que qualquer troféu. Eu ali testemunhando, tudo percebi que é algo que levo até hoje para a minha vida profissional e pessoal. Nem sempre a vitória vem do resultado. Às vezes, ela vem da coragem, da entrega, da beleza do caminho percorrido. Voltei para Fortaleza com o coração cheio. Levei comigo o cheiro da pista molhada, porque a gente ainda pegou chuva, né? O barulho dos motores, o calor da torcida e a certeza de ter vivido um dos maiores momentos esportivos do século. E toda vez que vejo uma Ferrari acelerando, toda vez que escuto o nome Felipe Massa, ou quando lembro de Piquet e sua inteligência feroz, volto a 2008, aquele domingo que o Brasil chorou, mas chorou lindo. E assim, meu amigo ouvinte do Dilavô Cast 027, fica registrado. Não fui apenas a São Paulo assistir a uma corrida. Fui viver um capítulo do livro da minha alma. E o bom que lá em São Paulo, quando eu vou, eu fico lá no apartamento de Lutigarten, né? Meu cunhado é fisioterapeuta. E aí tem muitas padarias ali por perto, né? E tem muito nordestino, a maioria esmagadora nordestino que trabalha nas padarias. Aí
Eu chego lá para tomar café, aí ele diz, rapaz, tu és de onde? Eu sou de Oroz. Tu és de onde? De Iguatu, de Acopiara, de Canidé. Aí eles perguntam, você veio fazer o que aqui? Veio trabalhar? Eu digo, não, eu vim aqui gastar dinheiro e mangar de vocês. Aí ele começa a rir, né? Então, porque há paixões que o tempo não apaga e há memórias que, como um carro de Fórmula 1, seguem acelerando dentro da gente. Samara, agora eu vou passar para você fazer as suas considerações finais. Quero agradecer profundamente pela sua presença, pela sua história e pela generosidade com que compartilhou seus códigos de propósito, inovação e cuidado. Seu João, eu só tenho a lhe agradecer. Trouxe aqui só uma lembrança, certo? Certo. Para o senhor. E vou aproveitar e vou fazer a divulgação, né, da nossa clínica, que agora a gente está iniciando lá no Medical Center, lá no Eusébio. Espero que o senhor vá lá, viu? Eu vou lá, com certeza. Pronto. E quero agradecer essa oportunidade, dizer que se quiser me convidar para o segundo episódio, estarei aqui. Já está convidado. Sempre gostei, eu acho que o senhor, como eu falei, ensina, né? No falar já ensina a todos nós. E aprender, eu acho que é o que eu mais gosto, e estar com pessoas que têm experiência, que têm alma, que têm essa paixão pela vida, que eu acho que o senhor tem a paixão pela vida, e isso inspira pessoas como a gente, que precisa ser inspirado por pessoas como o senhor. Muito obrigada. E eu quero também passar para você a nossa caneca oficial do DeLavoCast. Muito obrigada. Muito obrigado, né? Show. As portas estão sempre abertas e você já está convidada agora para o começo do ano, né? Porque temas como inclusão, tecnologia, maternidade, saúde e empreendedorismo merecem ser revisitados, né? Com a profundidade que você entrega. Agora eu quero pedir também, se você tiver algum filme, um livro, um vídeo, o que você achar que deve indicar para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, através do nosso canal youtube.com/João de Lavor, né? Eu vou indicar um livro. Muito bem. Que eu acho que até o senhor vai gostar se já tiver lido, se não leu. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Inclusive, a gente tem um grupo de estudos sobre esse livro. Sobre o Dr. Joe. Isso. Eu tenho 3 livros dele. Pronto. Pois se quiser entrar no nosso grupo... Você é o seu placebo, né? Aí tem mais 2 que eu tô lendo, tô concluindo. Pronto, pois eu vou deixar essa dica aí. Muito bem. O Dr. Joe Dispenza é uma das maiores autoridades nesse assunto de neurociência e transformação pessoal, meditação, né? E epigenética, né? Isso, epigenética, física quântica. E como a gente consegue transformar a nossa vida pelo poder da mente, né? Pelo poder da mente, exatamente. Dr. Joy é espetacular. E eu quero agora, para encerrarmos, assim nós encerramos mais um episódio memorável do DeLavoCast. Hoje tivemos o privilégio de ouvir a extraordinária doutora Samara Lino, que nos presenteou com conhecimento, sensibilidade e visão. Sua jornada da fisioterapia à criação de uma startup nos lembra que propósito e inovação caminham juntos quando a dor se transforma em missão e o amor se transforma em ciência. Agradeço também a você, ouvinte, por caminhar conosco nesta conversa que uniu saúde, tecnologia, empreendedorismo, contabilidade, TIC, tecnologia da informação e comunicação, e humanidade. E reafirmo meu compromisso com João de Lavor de trazer reflexões profundas e práticas que fortaleçam as micro e pequenas empresas do Brasil, a educação empreendedora e o uso ético da inteligência artificial. Nosso agradecimento especial aos patrocinadores que tornam esse projeto possível. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., muito obrigado. A DeLavoR Soluções Contábeis,
nossa empresa que já existe há 26 anos, impulsionando micro e pequenas empresas, e a Dilavô Editora e Educação, que transforma conhecimento nas vidas das pessoas. A todos vocês, nosso muito obrigado. E para continuar essa jornada de crescimento e inspiração, convidamos você a seguir nossas redes sociais, acompanhar os próximos episódios e compartilhar esse conteúdo com quem precisa ouvir histórias que transformam. Eu sou o João Dilavô e este foi o DilavôCast 027. Nos vemos no próximo episódio, onde propósito, ciência e futuro continuam se encontrando. Até breve. DilavôCast. DilavôCast.